De um grande potiguar, foi anunciado ontem, político, industrial, comerciante, hoteleiro, produtor rural, agropecuarista e uma figura que teve destaque nacional, professor Augusto. Verdade. Nós estamos falando de quem? Do Major Teodorico Bezerra. Muito bem, muito boa tarde. Hoje, 8 de novembro, estamos aqui com o comando técnico de Pedro Binderli. Boa tarde, Renato Dantas. Boa tarde, professor Augusto. Começando agora o programa A Hora é Agora, nessa sexta-feira, 8 de novembro de 2019. Sempre primando pela memória na sexta-feira. Primando pela memória, exatamente. E para aqui primar pela memória deste grande potiguar que foi Teodorico Bezerra, nós estamos contando com a grata satisfação das presenças dos dois filhos do Major Teodorico. O ex-deputado estadual Kleber Bezerra e a sua filha Sânzia Bezerra. Irmã. Não, filha do Major Teodorico. Sim. Irmã do ex-deputado Kleber Bezerra e filha também do nosso Major Teodorico Bezerra, do qual nós vamos aqui fazer um levantamento da sua vida, que foi muito profícua para a economia, para a política do Rio Grande do Norte. E foi uma figura de destaque nacional, professor Augusto. Uma vida longa, né? Longa. Faleceu, se não me engano, com 91 anos. Temos muitas histórias para contar. Então ele teve uma atuação no cenário nacional muito grande. No Rio Grande do Norte, nem precisa dizer, acho que é uma das maiores figuras do Rio Grande do Norte. Em vários aspectos, você falou muito bem aí. Eu esqueci da hotelaria, não? Você falou da hotelaria, você falou da agropecuária, né? Você falou de tudo aí, realmente. Mas vamos falar muito mais. Porque vamos aqui explorar no bom sentido a memória desse grande potiguar com os seus filhos. Isso. Boa tarde, deputado Kleber Bezerra. Boa tarde, Renato e Augusto. Um grande prazer estar aqui com vocês. E estamos à disposição para responder as perguntas que nos forem feitas. Boa tarde, dona Sânzia. Prazer, olha, tirar a dona Sânzia para trazer aqui para uma emissora de rádio, olha, só para falar sobre a grande figura que foi do seu pai, o Major Teodorico Bezerra. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Augusto. Muito obrigada pelo convite, pela sua gentileza do convite de estar aqui. Bom, vamos começar assim, focando o nascimento do menino Teodorico Bezerra. Onde e quando o Major Teodorico nasceu? Nasceu em Santa Cruz, no dia 23 de julho de 1903. Sua juventude, sua adolescência já foi em Santa Cruz? A sua infância, adolescência, foram em Santa Cruz. A vida adulta ele migrou para Natal, mas inicialmente passando por algumas etapas. Inicialmente eu tenho impressão, assim, as coisas a gente diz do que ouviu falar, do que ele comentou e a captação desses fatos. Ele deve ter vindo para Natal inicialmente estudar no Colégio Santo Antônio. Hoje o Colégio Marista. Hoje o Colégio Marista. O Santo Antônio, na época, era no Convento Santo Antônio. Certo. E não era marista ainda. Era um colégio chamado Santo Antônio. Os frades lá que comandavam, eram os donos, os administradores do Colégio Santo Antônio, pelo qual passou muita gente do Rio Grande do Norte, né? Acontece que ele deve ter feito o curso primário lá, em Santa Cruz, e veio fazer alguma coisa do curso ginasial aqui. Sim, ginásio. Não tenho certeza se ele fez até o primeiro, se até o segundo ano ginasial. E aí ele teve que voltar para Santa Cruz, porque a minha avó, Ana Bezerra, não tinha condição de sustentar diversos filhos, vamos ver, num colégio.
Quantos fora irmãos de lá. o Major Teodorico Os tinha? irmãos que se criaram foram praticamente 9. 9. Família. 9. Um Uma morreu. Tradicional família, né? do Era- Nordeste. Alguns morreram já, eu estou dizendo assim, aqueles que já se criaram, né? mas que morreram adultos já. Adultos. Certo. Não é? Adultos ou adolescentes já. Condição. Porque você sabe que naquela época morriam muito quando pequenos, Isso. ainda novinhos, etc. Né? Então ele teve que voltar para Santa Cruz para que o meu tio, padre Monsenhor, posteriormente Severino Bezerra, pudesse vir estudar. O Monsenhor tinha uma deficiência nos pés, entendeu? Então tinha o direito de estudar mais do que ele, que era mais ativo, tinha mais condições de trabalhar, e ele sempre foi muito dinâmico. Então ele voltou para Santa Cruz e lá começou a fazer diversos trabalhos. Ele vendia couro na feira, ele dizia muito que viu o peso do couro, salgava o couro, porque dava lá as Quer dizer que a explicações primeira eu não tenho. atividade comercial dele foi o negócio de couro. Couro, ele comprava o couro, salgava, não sei o que, e vendia na feira. Também fazia caixão de anjo. Peraí, ele valia caixão funerário para Caixão anjo. funerário para anjo. Anjo, vocês sabem. Que menino crianças pequenininho, novinho, que morreu, que chamava. O caixão, Chamava vai de o anjo. anjo lá no enterro e tal. Ele Que acontecia fez muito, aquilo, né? Muito. Era, Que acontecia muito. A Começo responsabilidade né? infantil era muito grande. Era. Aí vamos dizer assim que as etapas tenham sido essas, e chegou a hora dele vir prestar o serviço militar. Militar. É. Ele veio para Natal e prestou o serviço militar. Chegou a cabo. Ele não foi major, ele foi Isso. cabo. Poucas pessoas sabiam que ele. Uma pergunta que eu ia fazer, como é que ele foi denominado de major? Mas nós sabemos agora que ele prestou o serviço militar e foi graduado a cabo. Cabo. Não foi major. Não é? Bem, quando terminou o serviço militar, ele voltou para Santa Cruz e continuou uma tentativa comercial e tal. Aí ele dizia que negociou com cavalo, foi tangerino. Vocês sabem o que é tangerino? Não, o que é tangerino? Tangerino, que tangia burros com Sim. carga e etc. para negócio. Tudo. Era um transportador na época. Uns 10, 12 burros, não sei o que, o camarada Era um transportador. Negociável, era um transportador. Não tinha caminhão assim, coisa, tudo era no lombo do burro. Então, ele mesmo, né? alugava os Ele tinha animais os burros dele para. e Certo. tangerino, Não porque sei, ele saía tangindo. Tangindo. O nome tangerino é esse. É. Ele negociou com cavalo, com coisa, ele dizia para você. Eu negociei com cigano, vendia cigano, com a parte de cigano, abria a boca do cavalo, a boca do sei de quê, para ver essas coisas dele que ele contava. Bem, aí não sei por que cargas d'água. Ele, após servir o exército, ele viajou ao Rio de Janeiro. Naquela época era uma epopeia ir ao Rio de Janeiro. Ele viajou ao Rio de Janeiro e passou do Rio de Janeiro o centenário da independência do Brasil, portanto, 1922. 22. Ele assistiu às comemorações do centenário da independência. Da independência, os 100 anos da do Brasil. independência. É. Bem, voltou para aqui, voltou para Santa Cruz. Dizia que comprou um caminhão de sociedade com eu não me recordo agora do nome da pessoa que ele disse. Depois de algum tempo, nessa sociedade, ele desmancharam a sociedade, e ele pegou a parte dele do caminhão e veio embora para Natal. Ainda nesse período do caminhão, ele dizia que também foi, vamos dizer, ele tinha um cinema ambulante. Um cinema Chegou ambulante. a ter cinema ambulante, passava. Mas como era esse cinema ambulante? Sei lá, se na feira, na coisa, onde era naquele negócio. Bem, veio para Natal com o apurado da metade do caminhão, né? E chegou aqui em 1925. Aí é que começa. Naquele tempo ele teve a visão de ter um cinema ambulante. Cinema ambulante. Né? Ele levava a tela, levava não sei o que. Bem, veio para Natal. Como? Aí é conjectura minha. Ele foi criado num hotel, porque minha avó era dona de um pequeno hotel, o único praticamente lá em Santa Cruz. Certo. Chamava-se Hotel Santa Cruz. Né?
Ele chegou aqui e comprou um hotel que se chamava Hotel Natal. Esse hotel ficava, vocês sabem, hoje, onde é o edifício Mossoró, na Praça Augusto Severo, lá na Ribeira. Sim, sim, sim. Ali no local do edifício Mossoró, na esquina da rua Câmara Cascudo, que na época era Rua das Virgens. Das Virgens, E foi onde eu nasci, por uma dessas coisas, em uma contingência. Santos já é diferente, Santos nasceu perto da igreja, na vizinha, a atual Catedral do Natal, que era a Praça Pio X naquela época. Bem, mas então Rua das Virgens. Como esse hotel tinha na frente dele 2 leões, assim, um busto, uma figura, uma estátua de 2 leões, ele mudou o nome para o Hotel dos Leões. Hotel dos Leões. Foi proprietário aí do Hotel dos Leões até quando, eu não sei. Vamos dizer, de 25 a 27, aí, ou 28, sei lá quando. Aí ele vendeu o Hotel dos Leões e adquiriu o Hotel Avenida, que talvez Renato tenha alcançado, onde hoje é a Igreja Universal do Reino de Deus, na lateral do Teatro Carlos Gomes na época, hoje Alberto Maranhão. Hotel Avenida. Muitíssimo Hotel Avenida. Conhecido. Muito. E o centro econômico do Rio Grande do Norte era na Avenida Duque de Caxias. Era a Ribeira, né? A Ribeira. A Ribeira, né? Década de 20 e 30 era totalmente. Quando posteriormente, e aí a gente pode chegar aí nas conversas, eu digo que o centro geográfico, o centro de gravidade da Ribeira, de onde emana tudo, é aquele local onde fica o Grande Hotel, o Banderne, a antiga Força Luz, a Praça Zé da Penha. Fazendo, eu acho que provavelmente a gente chega lá. Vamos chegar. Bem, aí ele comprou o Hotel Avenida, também passou algum tempo, 2 anos, 3 anos, não sei. Ele disse que parece que comprou o Hotel dos Leões por 8 contos, 5 contos, não sei quanto, pagando parcelado e terminou pagando e com a coisa, o Avenida era melhor. Então. Aí ele comprou o Hotel Internacional, que parece que se chamava na época Palace Hotel. Localizado onde? Onde foi durante muitos anos a Ecocil, escritório da Ecocil, empresa exato, que era de Fernando Bezerra. Ali, pertinho do E ali antes da Cavalheiro. Ecocil era o escritório do senador Dinarto Maris? Não, Dinarto é vizinho. Quase vizinho, da exportadora Dinarto Maris. Que tinha sido anteriormente de Lafayette Lucena. Que eu não alcancei, não me recordo de Lafayette Lucena, a firma de algodão, exportador de algodão, era tudo era ali na Rua Chile, né? Tudo ali assim. Tudo. Bem, aí ele comprou o Hotel Internacional e durante muitos anos, alguns anos ele foi o proprietário, era o melhor hotel do Natal na época, né? Aí encerra uma primeira etapa dele e Natal como hoteleiro. Aí ele vendeu o Hotel Internacional para montar uma usina de algodão em Santa Cruz. Olha só que mudança radical. Da hotelaria para o comércio de algodão. Montou uma usina, comprou a usina, me lembro, ele dizia às vezes tudo assim, o Ricardo Biger. Ricardo Birgers era um alemão que morava aqui no hotel, eu o conheci no Grande Hotel, posteriormente ele frequentava muito lá e negociava com máquinas e etc. Ainda tem um Grande Hotel, né, para falar depois, né? Vamos chegar lá. Essas máquinas todas aí, ele comprou, foi para Santa Cruz e chamou meu tio Antônio Justino Bezerra, pai de Heriberto Bezerra, Jarbas Bezerra, que você conheceu, colegas médicos de seu pai, para ser sócio. Tio Tonho, como a gente chamava, não quis participar, e ele chamou também um outro tio, outro irmão dele, mais velho, João Bianô Bezerra, tio Bianô, que foi sócio dele nessa empresa de algodão que se chamava Teodorico e Bianô. Bianô, pai de Lauro Bezerra, Aloysio Bezerra, Fernando Bezerra. E tem as mulheres também, Belvenize
Salete, etc. As mulheres têm direito também de serem citadas. Muito bem lembrado. Acho que minha avó foi vizinha de Bianu. Foi, né? Foi. Lá em Santa E Cruz? lá em Santa Cruz, foi. Joventina? Sim, Joventina. sim, foi. Então, Vizinha mesmo. vizinha mesmo, pronto. Eu sei onde era a casa todinha, que eu já fui muito lá. Depois, bem, então... Ele chegou e montou a usina Algodoeira. Algodoeira, 1937. Montaram a usina e, posteriormente, deve ter adquirido prensas de óleo. Ele tem a usina e a fábrica de óleo. Beneficiamento, né? Hein? Era o que chama. De óleo bruto, do caroço. Do caroço. Fazia a torta e fazia o óleo. Né? Bem, então, isso foi em 37. Monta tudo isso aí e a usina funciona, etc, etc. 38 ele voltou para Natal. O tio Bianu ficou gerindo A usina. Ele todo, sócio ele aqui em Natal, o tio Bianu lá em Santa Cruz e tal. E eu não posso precisar exatamente as datas, porque eu era menino de 4 anos de idade. Né? Eu nasci em 33, 38, eu tinha 4 anos. Isso. Depois completei 5, vamos dizer, assim e tal. Mas ele passou aqui esse ano só nisso. Aí, em 1939, nós morávamos ali na Praça Pio X, 328. Foi onde Dona Sância achou por bem nascer. Praça Pio X, não existia a praça. Era só o acampado. O local, o espaço da praça. Era ali na rua Deodoro, pegando com a rua Jundiaí. Onde hoje é a catedral. A catedral. Certo? Ela veio Que era uma cidade nova naquela época. Que aonde é a praça, hoje, que era o acampado na época que nós morávamos lá, mas depois, na década do final de 40 e toda, foi construída a praça. Funcionou ali. E ali já era selecionado para ser a catedral. Sim. Entendeu? Tanto que eu assisti, ou por outra não assisti, eu vi da nossa casa, que era perto de lá, o lançamento da pedra fundamental. Da antiga catedral. Da pedra fundamental, não, lá só existiu essa. Não, mas porque tentaram construir uma sim. E depois demoliram o pouco que não chegou quase a sair. Fizeram umas arcadas, né? Não me recordo assim disso. Vamos dizer, ele já tinha saído lá, mas eu passava diariamente ali, porque eu ia para o Colégio Marista, estudava no Colégio Marista. Né? Bem, então, essa fase, o governo do Estado era interventor o doutor Rafael Fernandes e o secretário-geral do Estado, doutor Aldo Fernandes. E o secretário-geral é uma espécie de primeiro-ministro. Sim. Morava ali na Avenida Deodoro. Na Deodoro, vizinho do Colégio da Conceição. Você está meio antigo também. Também. Interventor, né? Porque não era época de Vargas, né? Tem que lembrar que era isso, né? Não era o governador. Não era o governador, interventor. Porque Porque o doutor Rafael Fernandes foi governador, eleito em 34, 35, e depois do golpe de 37, de 37, de Estado Novo, conservado como interventor. O secretário-geral era a figura, era o primeiro-ministro, que era doutor Aldo Fernandes, que era primo dele. Primo dele. Certo? E foi gente muito boa, depois foi banqueiro, né? Uma grande figura humana, o doutor Aldo Fernandes. E o hotel foi construído. O grande hotel foi construído no na governo gestão de doutor Rafael Fernandes. Certo? Digamos que tenha sido em 38, não sei o quê. Havia já perspectiva do boom da Segunda Guerra Mundial? Ou o Estado antecipou em fazer? E eu não tinha condições de lhe dizer isso, que eu não era menino, assim. Então eu peguei a guerra andando, quer dizer, peguei o início da guerra. O início da guerra. Certo? Não, mas ainda não. Só anos depois, pouquinhos anos depois. Foi, a guerra foi em 39. De 39. Mas Natal era uma cidade assim, já em processo de muito crescimento em decorrência da aviação. Sim, porque nós a aviação aqui, sempre foi fortíssima. Era o aeroporto aonde as aeronaves que estavam vindo da Europa tinham que fazer pouso e escala para entrar na América Latina. Então o hotel era uma coisa importantíssima para a economia do Rio Grande do Norte. Exato. E como ele viu o Major Teodorico sentiu com seu filho econômico, comerciante, de pleitear, fazer o arrendamento do hotel? O hotel é o seguinte, o hotel
Tudo isso eu sei de ter lido, de ter ouvido, de sair essas coisas todas que a gente sabe, né? O hotel foi inaugurado em maio de 1939. Tá. Certo? Inaugurado. Tal. Era uma coisa monstruosa para Natal. Aí era uma coisa muito grande para o Natal na época. Ninguém se habilitou a querer administrar. Aí, o que consta nisso aí, etc., é que doutor Aldo Fernandes chamou o papai e já tinha vivência de hotel proprietário desses 3 hotéis, coisas aqui, e chamou para arrendar o Estado para ele. Claro que deve ter sido legalizado em termos de concorrência de alguma coisa, mas não acho. Até porque de lá para cá ninguém nunca contestou. Ninguém quis. Mas assumir, foi né? Um convite oficial para alguém e que já tinha experiência. Feito concorrência, ninguém entrou bem. Então ele topou. Certo. Não sei se isso foi em junho, julho, quando foi isso. Sendo que o hotel ele aceitou e tal, e foi. Em setembro de 39, 1º de setembro de 39, ele abriu o hotel iniciou o funcionamento. Nós morávamos na Praça Pio X, que eu já disse, e ele mudou-se para o hotel um mês antes, ou qualquer coisa assim, ou dias antes, e nós fomos para a casa de nossos avós, doutor Zé Inácio de Carvalho e dona Noêmia, lá no Tirol. Ali no Tirol, onde mora o doutor Mané de Brito, você sabe, era um sítio do meu avô, tá certo? Ali era o sítio do meu avô. E nós fomos para a casa do vovô, e a gente achava uma maravilha. Assim, eu sim, Santos ainda não. Santos foi um mês e pouco. Era ótimo isso, né? Sítio em Tirol, né? Por 2 meses. Foi para o hotel por 2 meses. Eu fui para o hotel com 6 anos de idade. Diga aí. Não. Dona Sandra, pode falar, dona Sandra, a sua visão da quando a senhora chegou, mas você chegou com 2 meses. Não deu para ter visão. Não deu para ter. Né? Bem, aí ele foi para arrumar o hotel, preparar e tudo, e a gente fez lá. No início de novembro, o hotel já funcionando. Em 39. 39. Aí nós fomos morar no hotel. Eu me criei no hotel, o Sandro se criou no hotel, passamos toda a vida no grande hotel. Né? Sendo que ele abriu o funcionamento no dia 1º de setembro e a guerra eclodiu, o nome bonito na época de guerra era eclodiu a guerra no dia 3 de setembro, parece, na Europa. A Alemanha invadiu a Polônia, exatamente. Tarará, corredor polonês, e o resto você já tem lido muito por aí, porque tem muita literatura sobre a guerra. Aí o hotel começou a funcionar. O Natal foi uma cidade proeminente na questão da Segunda Guerra Mundial com relação à América Latina. A aviação militar tomou conta da nossa cidade e o Grande Hotel passou a ser o berço que hospedava todas as grandes figuras que passavam aqui pelo Brasil. O primeiro hóspede do Grande Hotel, estou divagando, mas você disse que a gente tem tempo suficiente. Tem tempo suficiente. O primeiro hóspede do Hotel Natal, porque o hotel coincidiu também com a inauguração do saneamento de Natal, o esgotamento sanitário de Natal, que foi construído pelo escritório Saturnino de Brito. O Estado, o escritório... E o escritório é quem ficou administrando o saneamento. Sim. Inclusive, o projeto do Grande Hotel foi o escritório Saturnino de Brito quem forneceu ao Estado. Dentro lá dos contratos dele, o escritório tem acesso a arquitetos e coisas e tal. O projeto, que eu não me lembro agora o nome do arquiteto, que fez o projeto do hotel, e o escritório Saturnino, 37, 38, perto do hotel, iniciou o saneamento. Quer dizer, inclusive, quando o hotel foi aberto, a Ribeira já era toda saneada e a boa parte da cidade que foi feito saneamento. E o primeiro hóspede do Grande Hotel, chamado Dr. Póvoa. Doutor Póvoa. Póvoa. Vou lhe pedir licença.
porque são 12 horas e 32 minutos, nós temos que fazer o nosso intervalo comercial e em seguida nós vamos conversar sobre Dr. Póvoa. Estamos apresentando A Hora é Agora, com Renato Dantas. Anuncie no maior jornal impresso do estado, o Agora RN, o primeiro jornal com distribuição gratuita do Rio Grande do Norte, com circulação de segunda a sexta em Natal, região metropolitana e municípios polos. O Agora RN é entregue por nossos promotores nos mais movimentados cruzamentos da região e em mais de 500 pontos fixos, como padarias, clínicas médicas, órgãos públicos, dentre outros. Procure o nosso departamento comercial através do telefone 3027-1690. Jornal Agora RN. É diferente, é grátis, é o seu jornal. Faça parte de uma experiência financeira diferente. Venha para o Sicoob, a maior instituição financeira cooperativa do país. Aqui você tem produtos e serviços financeiros com as melhores taxas e participação nos resultados. Sicoob, faça parte. Eu sou Alisson Miqueias e trago de segunda a sexta informação na medida certa para começar o seu dia. Notícias da manhã, às 7 horas na TV Ponta Negra, a TV que o RN vê. Gente, vocês sabem quem está falando? É claro que é o Cascudinho. E eu tô aqui para dizer que a Livraria Câmara Cascudo é a número 1 da cidade. Número 1 em variedade, número 1 em atendimento, número 1 em economia. E não para por aí. A Câmara Cascudo tem estacionamento privativo, ambiente climatizado e as melhores condições para você. Fale com a gente pelo WhatsApp 994621793 ou visite nossas lojas no centro, Parnamirim e Norte Shopping. Tarde Agora, seu programa de novidades e variedades com Jussier Ramalho. Está no ar, na sua 97 FM. Fica sintonizado aqui que a gente vai agora, nesse momento, começar o Tarde Agora. Minha bancada que eu tenho no Tarde Agora, é importante que as pessoas, ao transportar alguma coisa muito inflamável, tenham cuidado. É uma história bem interessante, instigante e de grande superação. Tarde Agora, com Jussier Ramalho. Convidados especiais, histórias de vida emocionantes, experiências profissionais de sucesso. Tudo isso você confere diariamente, de segunda a sexta, a partir das 3 da tarde, na sua Agora FM, com Jussier Ramalho. Imperdível. Plantão Agora. Os principais fatos do dia na última meia hora. Hoje é sexta-feira, 8 de novembro de 2019. O Ranger Rover derrubou um poste na noite de ontem na Praia do Meio, na zona leste de Natal. A colisão, segundo a Polícia Militar, aconteceu após o motorista desviar de um carro. Com o impacto, o poste partiu e caiu sobre o veículo. No carro estavam o motorista e o filho dele, que não sofreram ferimentos. A atividade econômica da região norte avançou 0,8% no trimestre encerrado em agosto deste ano, até o trimestre finalizado em maio. A informação é do Boletim Regional do Banco Central, divulgado hoje. A Organização das Nações Unidas pediu mais investimentos em fontes renováveis de energia para proteger crianças da poluição do ar no Sudeste e no Sul da Ásia. O porta-voz da Organização das Nações Unidas afirmou ontem a repórteres que cerca de 620 milhões de crianças na região respiram ar tóxico e poluído. Grupo Agora RN, 4 anos de informação, credibilidade, independência e imparcialidade. Somos impresso, Agora RN, agora Parnamirim, agora Pipa, FM 97,9, digital, agorarn.com.br. Agora RN, porque a verdade tem pressa. Plantão Agora. Os principais fatos do dia na última meia hora. Voltamos a apresentar A Hora é Agora, com Renato Dantas. São 12 horas e 36 minutos, estamos dando continuidade já no segundo bloco, com o ex-deputado Kleber Bezerra, com Dona Sânzia, também filha do Major Teodorico Bezerra, que hoje nós estamos aqui primando pela memória. E nós estávamos navegando no início do Grande Hotel. Isso. Que o primeiro hóspede foi Dr. Póvoa. Dr. Póvoa. Mas antes do Dr. Póvoa, eu queria fazer um adendo.
Quando papai foi para lá, algum tempo antes de abrir e tudo, é porque ele teve que fazer alguns ajustes no hotel, uma conclusão de alguma coisa que faltava, como por exemplo o problema do bar, o salão de refeições na sua vinculação com a cozinha, na parte do quintal ele fez, já depois também, diversas quartos para as camareiras, ele tinha carpintaria, que foi ele que fez, tinha o local de matança de frangos, etc., depósito de lenha, naquele tempo era tudo na lenha, era tudo artesanal. Assim. E aí, voltando agora para o Santo Doutor Povo, que é o primeiro morador que eu me recordo, não tenho muito a dizer sobre ele, só que ele era o diretor do saneamento, logo depois da instalação, mas demorou pouco tempo. A imagem que eu tenho dele é de um senhor velho, que não devia ser naquele tempo, devia ser homem de 50 e poucos anos de idade, mas grisalho, cabeça branca, para mim era velho, né? Se eu não pinto o meu, eu fico igual ao Doutor Povo. Aí, pouco tempo, me lembra disso, foi Doutor Povo o primeiro. Eu tinha pessoas morando, né, que faz a ideia de hotel, o hóspede passageiro, que passa ali alguns dias, mas muita gente morou. Olha, logo depois de Doutor Povo veio o novo diretor de saneamento, que era o doutor Francisco Gouveia de Moura. A gente chamava doutor Moura e dona Olga. Era um engenheiro paraibano, tinham 3 filhas. E ele passou uns 2 anos no hotel morando como diretor. Quem foram as grandes figuras que passaram, se hospedaram no grande hotel? Figuras internacionais. Posso citar eu vou o Rei fazer das Baixal? nacionais, eu vou falar nas nacionais mesmo, primeiro, depois tudo, e depois você internacionaliza quem você quiser. Não, eu quero saber, porque era um hotel que lamentavelmente devia fazer parte, ser mais explorado do ponto de vista da história potiguar, mas transformou-se numa repartição pública. É verdade. Mas de Os nome, nacionais, as figuras nacionais. Não, então esses que me marcaram inicialmente, assim, diretor. Aí tinha seu Cunha. Era João Cunha de Azevedo, casado com Dona Leonísia. Com Dona Leonísia. Casal muito amigo nosso, porque os hóspedes que moravam lá se identificavam eram famílias. Eram famílias amigas. Né? E seu Cunha e Dona Leonísia não tinham filhos. Ele era o classificador de algodão da firma de Dinaco Madir, da exportadora de Dinaco Madir. Morava lá no hotel. Não tinham filhos, eu menino pequeno ali, então eles me davam muita atenção. Me levavam para o cinema, levavam nos... Essas coisas o casal, que me adotaram quase assim também, lá, né, pelo casal, certo? Criando um vínculo familiar. Que a gente... Minha mãe fala muito nele. Eu acho que depois eles moraram no Rio de Janeiro. E eles ajudaram muito. Minha mãe, quando era interna lá, tinha todo o apoio dele. Você vê, o seu Cunha, foi para o Rio de Janeiro, ela era funcionária do Tribunal Eleitoral aqui. E ele, como classificador, foi para o Rio e tal. E transformou-se em corretor de algodão. E eu trabalhei ainda muito depois com ele com algodão, ele sendo meu corretor e vendendo algodão. Nosso corretor e vendendo algodão lá do Sul. Seu Cunha. O endereço telegráfico dele era Paquinaré. Aquele tempo era endereço telegráfico que ele funcionava. E esses foram. Aí depois, quando foi se amildando a proximidade da guerra, esse movimento de americano e tal, veio morar lá, portanto, você sabe, o general Cordeiro de Faria. Cordeiro de Faria. Foi ministro da guerra. Não. Que eu saiba, não. Porque tem 2 Cordeiros de Farias. Tem o Gustavo Cordeiro de Farias, que foi o general, que era o comandante em chefe, vamos dizer, das tropas aqui em Natal. Morou todo o tempo que ele passou em Natal, ele morou no Grande Hotel. E tinha os filhos dele, mais ou menos de minha idade, um pouco assim, um pouco mais velho. Morou o almirante Ari Parreiras, durante o período de construção da base naval. Ele veio para aqui, também tinha os filhos dele com quem eu brincava, todo ali, o menino todo, o almirante Ari Parreiras, que para mim também era um velho, idoso hoje, essa coisa toda, né? Hoje eu digo que não é velho, não, mas era antigo, a gente fica antigo. Né? Porque velho joga a gente no lixo, joga esse velho para lá e tal, e antigo tem valor, antiguidade e tal. Bem, devia ser homem também, jovem,
Provavelmente. Ah, então mas Ari como ele era Parreiras- muito grisalho também. então Ari Parreiras morou lá, então. Hein? Ari Parreiras. morou lá. Não sei Tá vendo? precisar, 6 meses, um ano, Sim, etc. é. Até ser construído na base naval uma casa do almirante que pudesse ele se locomover e residir na base. Certo? Diversos militares, o ajudante de ordem Cordeiro de Farias, que era o capitão Machado, que tinha um filho também, da minha idade, assim, mais ou menos, entendeu? E diversos militares que passaram por lá. E famílias, seu Pinto Coelho e Dona Cecília, certo? Que ele era, naquele tempo, era contador do Banco do Brasil. Contador equivale a subgerente do Banco do Brasil depois, certo? Avô das filhas de Anchieta e de Branca, que todinho lá moraram lá. E muitos outros militares que passaram. Dr. Rodrigo Lopes, casado com Dona Irene, que tinha um filho também chamado Sérgio, foi o diretor do saneamento que veio após Floro. Porque... Presidente da República, assim, esses ministros, quando vinham visitar o Rio Grande do Norte, certamente ficavam todos no Grande Hotel. Não recordo de se hospedarem lá, não. Certo? Ficavam geralmente numa casa de alguém. Não ficavam em hotel? Não, eu não me recordo. Assim. Agora, ele esteve na fazenda de Getúlio, né? Ele esteve. Vamos chegar lá na política. Vamos lá, na política. Aí você fala aí, por exemplo, Juscelino esteve no hotel, mas não ficou hospedado. Não ficou hospedado. Mas o hotel funcionava assim como uma casa de recepção para os banquetes, para os grandes eventos. Os grandes banquetes, tudo era lá. Tudo era lá, era. Eu era menino, minha mãe me botava para dormir cedo, eu devia ir cedo também, porque a nossa diferença de idade é razoável para mim naquele tempo. Eu tenho 6 anos de diferença para ela, né? Eu sou 6 anos mais antigo do que ela. Mais antigo. Certo? Bem, e mamãe me botava para subir cedo, sei lá que hora era, 8h30, 9 horas. As famílias ficaram ali, a esposa do general Cordeiro, do almirante, oficiais de patente, que lá, major, coronel, capitão, era cheio de militar também lá, né? Jogando um joguinho que se chamava xadrez chinês, então você deve se lembrar. E eu tinha o direito de vir embora dormir, né? Tinha o direito de ficar até mais tarde, quando tinha um banquete, que vinha o governador, as autoridades, porque eu queria ver esse pessoal, né? Eu ficava ali menino e ver o doutor Rafael, era mesmo que estava vendo a rainha da Inglaterra andando. O governador no da restaurante, governador. Era uma figura assim, era uma emblemática. Figura, né? Não é a coisa não era qualquer, né? Mudou aí, né? Não vem o caso. Foi bem. Quem tocando piano? Paulo Lira. Sim. Muito obrigado. O Paulo Lira é o seguinte, Paulo Lira é muito amigo do papai. Paulo Lira, para quem não sabe, foi um grande pianista, aqui do Rio Grande do Norte. Perfeito. Maestro, pianista, grande figura humana, boêmio, etc. E muito estimado era por todos. Ligado a gente lá no hotel também. Mas Paulo, toda quinta-feira, no Grande Hotel, no jantar, no salão de refeição, que era um salão muito bonito, tinha um mezanino. Me lembro, frequentei. Exato. Naquele tempo não se chamava mezanino, era o Pramar que tinha lá no mezanino um conjunto musical que tocava para os hóspedes do hotel. Paulo Lira era o comandante do piano, aí tinha Joãozinho no violão, tinha Cândido no violoncelo e o violino, eram uns 5 figuras mais ou menos. Então tudo isso era um negócio metido a chique. Metido não, era muito chique, era de muito bom gosto. Um salão bonito, essa coisa toda, uma época romântica não deixa de ter sido, né? Exato. A presença dos americanos no hotel. Vem período da guerra, né? A guerra americana. Eu me lembro perfeitamente de Pearl Harbor, certo? Da seguinte maneira, no dia do ataque a Pearl Harbor, quem tinha rádio lá no hotel, e nós tínhamos também, então, rádio naquele tempo... Era o único veículo. O barulho... Ele sempre gostou de rádio, né? Hein? Ele sempre gostou muito de rádio, né? Todos nós tínhamos que gostar, era de ligação, de comunicação que tinha. Depois eu até volto na comunicação.
No dia novembro, 21 de novembro, não sei quanto e tudo, houve o ataque de Pio Rabo. E o rádio todo dando. O rádio da época, a gente ouvia mais as descargas do que aquele barulho, válvula, aquela coisa, né? Mas se ouvia. E eu só ouvia os comentários. Japoneses atacaram o Pio Rabo. Japoneses atacaram o Pio Rabo, não sei o que. Os americanos já estavam no hotel. Não, os americanos brasileiros. O pessoal que lá e tal. Porque a tensão era acompanhada cotidianamente, né, na guerra, vou dizer o como e tudo. Então a notícia, quer dizer, explodiu assim como as bombas de Pio Rabo. Né? E então eu gravei aquele nosso. Aí eu, para mim, menino, naquele que idade eu tinha isso? 41, eu tinha 8 anos de idade. Que danado é Pio Rabo? Descobri que diabo era Pio Rabo. É uma base americana no Pacífico. No Pacífico, Que diabo é base no Pacífico? Eu sei que a minha sensação da época, mas me marcou. O ataque a Pio Rabo, certo? As notícias que se tinha da guerra e de tudo na época eram efetivadas por intermédio de um serviço de alto-falante que se chamava da Agência Pernambucana, de Luiz Rumão. Luiz Rumão tinha um serviço de alto-falante na cidade, ali na Praça de Zé da Penha. Depois eu vou dizer a você que a Praça de Zé da Penha hoje está inserida no Largo Deputado Teodorico Bezerra, que se chama aquela área ali da Ribeira. Da Duque de Caxias com a igreja. Duque de Caxias com Jesus, a igreja, a praça. Onde foi o escritório dele e o hotel. E o hotel, o Banderni, toda aquela área ali, pegando mais ou menos onde foi a Dumbo. Por ali, edifício assim. Bila. O edifício Bila, tudo aquilo. Então aquilo ali chama-se Largo Deputado Teodorico Bezerra. Não está ainda sinalizado como poderia ou assim tudo, certo? Você pode até ajudar para sinalizar no seu falar com o prefeito Álvaro Dias, que o Major Teodorico era muito amigo também de Adjuto Dias. É verdade. Foram inclusive deputados juntos ainda, e no todos retorno dois dele estadual. Foram comerciantes de algodão. Perfeitamente. E o comércio de algodão de Adjuto já foi na minha época, quando eu que geria os negócios. Olha, muito bem. Bem, então Luiz Rumão tinha esse serviço de alto-falante, tinha no Grande Ponto, tinha na Praça Pedro Velho e tinha na Praça Gentil Ferreira. Toda noite, às 9 horas da noite, tinha um programa da BBC de Londres para o Brasil. Em português? Em português. E os moradores do Grande Hotel e adjacências, as casas, o pessoal se concentrava ali para ouvir as notícias da guerra no comentário da BBC de Londres. Certo? Não me lembro qual era o nome do programa. Todo mundo era. Depois foi criada a Rádio Educadora do Natal, REM. REM, né? REM. Rádio Educadora do Natal, que posteriormente, depois da guerra, transformou-se na Poti, que o grupo de Assis Chateaubriand, era associado, comprou. Né? E Genal Vanderlei. Genal Vanderlei era o cacique do rádio. Era o cacique. Mas aí o Grande Hotel virou assim um ponto de encontro de toda a sociedade natalense, do povo, porque é ali que chegavam as primeiras notícias da guerra. Em outros lugares chegavam também, mas ali era um ponto de encontro também do empresariado, né? Do pessoal da época. O bar do hotel, por exemplo, era frequentado. Tinha uma barbearia. Tinha barbearia, tinha o bar. Então, no final do expediente, essas pessoas se reuniam lá, frequentavam quem? Scott Brook era o curso inglês e era o diretor executivo aqui da Horto Pedrosa Firma de Algodão. Certo? Vandic Lopes, Mr. King, que era um primeiro dos diretores da Algodoeira São Miguel aqui, João Câmara era frequentador de lá, Dindarte Bariz era hóspede do Grande Hotel, o papai tinha um apartamento lá, quase que não ficava separado, mas quando ele avisava que vinha, não sei o que, separado, eram muito amigos e coisa e tudo, desde os outros hotéis, eu acho assim, certo? Tinha diferença, e diversos outros passaram por lá, né?
um conde da Holanda, que eu não me recordo do nome agora aí, passaram, ou passaram algum dia hospedado. Né? Madame Chankashek hospedou-se no Grande Hotel. Era a esposa de Chankashek, que era o presidente, comandante, chefe da China na época e tal. Antes de Mao Tse-tung. Antes de Mao Tse-tung. Não é? Mao Tse-tung é só depois de 49. Mas num tempo mais recente, o Grande Hotel era assim o ponto de encontro de conversas políticas. Aí vem a antiga UDN, PSD, PTB, e ali era grande discussão, feitos os grandes acordos políticos do Rio Grande do Norte. Tinha até uma frase de Major Teodorico que as pessoas, como ele tinha uma inteligência muito aguçada e uma visão de futuro muito grande, as pessoas a imprensa ficava procurando saber do Major Teodorico quem seria o próximo governador. E ele funcionava assim como um instituto de pesquisa. Ele conhecia, ouvia tudo. E teve um determinado momento que tinham 2 amigos dele, candidatos a governador, e perguntaram a ele quem seria o governador. Ele não podia dar o nome, porque ia desagradar o outro amigo. Sim, Aí ele respondeu da seguinte maneira: quem vai ser, eu não sei, eu sei quem não será. Isso é que falam, né? Eu não me lembro de ter ouvido. Não é sair, né? Mas aí, não é? Bem, então, o Hotel na Guerra, por exemplo, a gente vai gastar muito tempo. Artistas também, artistas que vieram, né? O edifício Bila que você falou aí. Umas africanas que Durante o período. Umas africanas que dançavam lá no bar do hotel. No bar do hotel? Era. Gozada, não me lembro. Vendo? Foi bem, ela ficava no cantinho dela assim atrás. Inclusive tem num dos banquetes do hotel lá que a gente entrou, tem uma foto e tudo. Ela tá lá numa mesinha assim do lado, pequenininha, umas trancinhas aqui assim. Coisa. Bem, e aí ele logo foi recém-construído o edifício Bila, que foi Bila quem construiu, era Severino Alves Bila, que era o agente da Chevrolet aqui em Natal. Ele arrendou o edifício Bila, já nessa época da fase dos americanos. Dos americanos. Não é? Porque o hotel não tinha mais capacidade para receber 100% de lotação. O pessoal dormia, né, quem chegava só para dormir, ele dormia naquele salão de entrada do hotel, aquele do elevador. Ficou super lotado. Do lado, depois ele botava a cama, e o cabo só dormia e... No salão de refeição também, afastava. Também. Meu Deus do céu. Aí ele arrendou 2 prédios, o Bila e arrendou o edifício Varela. Vocês sabem onde é o edifício Varela? Não. Sabe onde é o Banco Brasil? Sim. Vizinho do Banco do Brasil, da Ribeira. Estamos falando em Ribeira. Antes é o edifício Campielo. Em frente ao Campielo, praticamente quase do outro lado, em frente onde foi Vandique Lopes, não sei se você alcançou por ali. Alcancei. Vandique Lopes era pecuarista, né? Era pecuarista. Era pecuarista, era comerciante, representando trator, venda de máquinas, de automóvel, vendia automóvel Buick. Eu sei que ele era grande pecuarista também, né? Buick também. Ali em frente era o edifício Varela. Tá? E ele arrendou esses 2. Isso era a demanda gerada através do hotel. Americano. Ele relocava esses hóspedes nesses 2 prédios. Ele alugou os prédios e fez dependências do hotel lá, como chamava. Que hoje chama-se de anexo. Era o anexo. Era o anexo, exato. Anexo. E ali o pessoal ia lá, mas vinha tomar café no Grande Hotel, dormir e tal. Depois ele botou até café por lá também. Entendeu? A demanda enorme, né? Major Teodorico, ele administrou o hotel até 70 e... Você vê que o hotel foi entregue. Governo de Geraldo Melo foi 86 até 90. Então foi até 87. 87. Não deu, 87 que a gente entrou no entendimento e entregamos. Agora, doutor Kleber, dona Sânzia, a gente precisa falar um pouco sobre Irapuru. Mas eu vou falar ainda sobre o nó de guerra desse nó de hotel. Teve aqui em Natal um cassino chamado Cassino Natal. Naquele tempo o jogo era liberado. Era liberado.
Cassino Natal. Aí esse cassino pertencia a papai, era o sócio, e Alberto Quattrini Bianchi, que era o dono do cassino da Urca. No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Pois Alberto Quattrini Bianchi entrou aqui, fez uma sociedade com o papai e tinha esse Cassino Natal, que era ali na Rio Branco, no fim, chegando em Marpas, antes da esquina, os 3 ou 4 armazéns, aquilo era um armazém, o cassino era um armazém, certo? E isso funcionou há algum tempo, sociedade com Bianchi. Ele teve também, ainda, deve ter sido sociedade de Bianchi, que era homem lá do Rio, era o jogo. Numa divisão, veio buscar em Natal, sabendo que Natal era uma cidade que estava... Ele tinha um jogo que se chamava handball. Handball. Handball é o quê? Você que sabe inglês. Handball, bola qualquer coisa aí, não sei. Bem, que era uma espécie de víspora. Você sabe o que é víspora? Também. Não sabe também. É o que hoje é bingo. Bingo. Pronto. Então eles tinham um desse chama handball. E vida do americano já, né? Era o próprio americano. Tinha um ali nas Rocas, na rua Expedicionário, não me lembro do nome. Se lembra onde era o Lira? Me lembro. Do outro lado na esquina, quando você entra ali para Roca. Tinha na Praça Gentil Ferreira e tinha no Grande Ponto Inicial. Isso tudo era sociedade com Bianchi. E você diz, e como é que você sabe isso? É que papai tinha uma casa, essa casa lá da esquina da Roca, essa escritura passou pelas minhas mãos há muito tempo, era justamente da divisão da empresa depois com Bianchi. A divisão do Bianchi ficou para ele, ficou não sei o quê. Quando terminou, o jogo foi proibido e etc. Certo. Né? Bem, e no hotel ainda funcionou também uma mesa de jogos, que se chamava Crap, no americano. Era um jogo de dados. Você se lembra onde foi o escritório dele no hotel? Você ia lá, ali era o jogo de Crap. E foi ali que aquele era o salão nobre do hotel. Considerado como nobre, não teve nem direito de ser nobre, porque a guerra veio e invadiram tudo. Viu? E ali ele abriu uma porta para o bar. Aí tinha carteado, tinha tudo, não? Carteado não. Era no cassino lá devia ser roleta, não sei, né? Certo. Eu não sei porque eu era proibido de entrar na área, né, do jogo. Eu ia. Todos os adolescentes não entravam. Eu era proibido pro papai mesmo. Eu não ia. No cassino, por exemplo, vinham shows de vedetes do Sul. Pela primeira vez que eu vi um show de vedetes foi no Cassino Natal. Meninote, menino, sei lá, 44, 43, sei lá. Doutor Kleber, são 13 horas. Vamos embora. Em ponto. Nós vamos chamar o nosso intervalo comercial e no terceiro e último bloco nós temos que arranjar tempo para falar sobre política. Sim, menino. E sobre Irapuru. Tem que conversar menos aqui e sintetizar mais. Pode chamar o intervalo comercial. Agora para vocês. Estamos apresentando A Hora é Agora, com Renato Dantas. ZYU 283, Rádio Agora FM 97,9 MHz. Uma emissora do Grupo Agora RN de Comunicação. Natal, Rio Grande do Norte. A informação não pode esperar. E o som da notícia você ouve aqui. Agora FM, a número 1 em notícia, informação, música e entretenimento. Os principais jornalistas de todo o estado garantem a maior e melhor cobertura dos fatos. Sintonize durante todo o dia, em qualquer horário, e fique bem informado sobre tudo o que acontece na sua cidade, no seu estado, no Brasil e no mundo. Agora FM 97,9. O som da notícia. Fórum Negócios 2019 apresenta Augusto Cury, Tiago Nigro, Geraldo Rufino, Leila Navarro, Conrado Adolfo, Felipe Miranda e mais 20 palestrantes de sucesso. Dê o próximo passo. Participe do maior evento de empreendedorismo do Brasil. Dias 8 e 9 de novembro, na Arena das Dunas, em Natal. Feira de negócios, startups, networking, praça de alimentação e espaço kids. Fórumnegócios.com.br. Realização A Carta Comunicação.
Você que é profissional, praticante ou simplesmente um apaixonado por tiro esportivo e deseja praticar esse esporte de maneira responsável e ética, acerte no alvo e venha para o CTA, Clube do Tiro Atitude. O mais bonito, seguro e estruturado clube de tiro do estado oferece aos seus associados os melhores cursos de capacitação e aperfeiçoamento, aplicados por instrutores super qualificados. Dispomos de 9 pistas de tiro, restaurante, piscina, redário, parque infantil e ampla área de pesca. Tudo isso para proporcionar muita aventura e lazer para você e sua família. Agende sua visita pelo telefone 98118-5008. Clube do Tiro Atitude, Praia de Pirangi do Norte, Parnamirim. Eu sou Andréa Freitas e nosso time entra em campo com as notícias do Esporte Potiguar no Arena de segunda a sexta, agora mais cedo. 11 da manhã na TV Ponta Negra, a TV que o RN vê. Jornalismo, informação, entrevistas, comentários e muita credibilidade. Você encontra de segunda a sexta a partir das 7 horas no programa Manhã Agora, com Ana Karina Castro e Tiago Rebolo. Olá, eu sou Ana Karina Castro e todos os dias das 7 às 9 horas da manhã, eu e o jornalista Tiago Rebolo apresentamos o programa Manhã Agora, aqui na 97 FM. Manhã Agora, uma equipe de jornalistas do primeiro time da capital potiguar, trazendo análises e informações de segunda a sexta, sempre a partir das 7 horas. Imperdível. Voltamos a apresentar A Hora é Agora, com Renato Dantas. Tá bom. Bom, são 13 horas e 3 minutos, estamos aqui com o ex-deputado Kleber Bezerra, dona Sânzia, ambos filhos do Major Teodorico Bezerra, que nós estamos memorizando aqui a sua vida. E estávamos no Grande Hotel, que recebeu, que foi o hotel mais importante do Rio Grande do Norte durante décadas. Entramos aqui num detalhe que nós não tínhamos conhecimento, que foi a participação dele nas casas de jogos, quando o jogo era liberado, e também na área de entretenimento. Na área de entretenimento. Eu acho que o Major Teodorico teve um lado que nós não sabíamos. Ele foi a destaque da época dele. Né? Naquele tempo não tinha carnaval, mas ele promovia à noite o entretenimento aqui na cidade de Natal. Mas ele também teve uma coisa, além de político, doutor Kleber Dona Sândia, ele foi um grande proprietário rural. Fazenda Irapuru hoje ainda é uma das grandes fazendas do Rio Grande do Norte. Como foi o ingresso dele e como ele conseguia criar uma comunidade dentro da sua propriedade. Moradores, né? Tantos moradores e com regras próprias. Com regras próprias. Ele comprou a primeira fazenda, a primeira parte da fazenda, em 1928. Ele era hoteleiro em Natal, né? Hoteleiro em Natal. 28. Ao Monsenhor Paiva, Monsenhor Antônio, não sei o que, de Paiva de São José de Mipibu. Comprou 2 áreas, fazenda chamada Caiçara e fazenda Água Doce, lá em Tangará, que na época era Santa Cruz. Né? Eu acho que ele comprou e chamou, na época comprou também para, junto com o tio Bianolo, todo o problema dele era com a família, era a família que ia agregar a família. E Antônio Justino, irmão. A primeira escritura passada foi no nome de Teodorico e João Bianolo. E a outra parece também, não me recordo. Essas escrituras estão lá na fazenda em exposição num vidro lá, né? No memorial de Irapuru. Não é o memorial, mas bem. Em exposição na sala, eu não estou achando o termo para dizer no envidraçado. Bem. Mas tio Tonho e tio Bianolo não quiseram ser pecuaristas também. E aí ele ficou sozinho com as fazendas. Né? Claro que eu não vou me recordar de nada dessa época, eu nasci em 33. Né? Mas eu acho que ele ficou com a fazenda ali, explorando muito pouco, etc. Veio a guerra. Ele ganhou dinheiro no Grande Hotel com a guerra, o movimento americano. E aqui eu vou fazer um parênteses, a gente termina voltando no Grande Hotel ainda.
ele também bancava, funcionava mais ou menos, eu digo isso brincando, como um agente financeiro, para trocar dólar para os americanos. Era uma casa de câmbio. Era uma casa de câmbio. Muito bem. Os americanos chegavam lá, não tinha cruzeiro, naquela época já era cruzeiro, só tinha dólar, e aí trocava o dólar com ele trocava. Claro que por um valor um pouquinho abaixo do mercado, porque no dia seguinte ele ia para o Banco Brasil e trocava todo pelo valor oficial, valor oficial, isso. E eu vi muito ele discutindo com os americanos, discutindo no bom sentido os preços da compra. O dólar valia 19 cruzeiros. E ele negociava com os americanos para comprar por 17 ou por 18. E aí eu assisti muitas vezes ele no inglês dele e o americano discutindo, ele dizendo 17 e o americano 18, e ele não sei o que, eu sei que entre 17 e 18 ele trocava o dólar dos americanos e ia no dia seguinte ao Banco do Brasil para trocar. Então não é nada, mas somando num bocado de dólar que os americanos vinham para a noite da Ribeira, que eu sou um camarada que protesto muito contra essa história de a Ribeira é só boêmia. A Ribeira não é só boêmia. A Ribeira era também boêmia. Também. O que existia na época era Ribeira e Cidade Alta. Só. Depois Tirol, Natal. Depois tinha os sítios de Tirol e acabou-se. Hein? Depois era Ribeira, né? A Cidade Alta e depois os sítios do Tirol e Petrópolis. Então, a Ribeira, os americanos, agora realmente as casas boêmias e as casas de cabarés, era predominantemente na Ribeira. Tudo era predominante na Ribeira, bancos, comércio, etc. Né? Então, os americanos queriam o doutor Kleber farra, beber e tal coisa, e trocavam os dólares por aí. Exato. De dia não, que eles iam trocar no banco. Mas aí como eu queria fazer. Exatamente. Ele foi, esse período, pessoal, aí, de 39, de 40 para cá, ele foi adquirindo novas propriedades vizinhas. Morreu o dono da propriedade tal, tem 10 filhos, 8 filhos. Aí era uma briga para dividir. Então. O pessoal preferia vender dividir o dinheiro, que era mais fácil do que mais ou menos nesse sistema. Ou então o próprio camarada já estava mais cansado, queria vender, oferecia a ele. Era quem estava podendo comprar na região. O auge de extensão da fazenda do Irapuru, calcula-se o quê? 14.500 hectares. 14.500 hectares, né? 14.500 mil hectares. E ele começou a produzir algodão? Ele começou a produzir algodão? E ele começou a investir, produzindo algodão, já tinha a usina de Santa Cruz, com o Tubianô, depois eles modernizaram a usina de Santa Cruz, certo? Já compraram mais máquinas, e ele ficou com a primitiva na fazenda Irapuru. Uma máquina disso, uma máquina menor, então, precariamente. E aí foi produzindo algodão e ampliando o roçado, e aumentando, e etc. Chegou a ter quantos moradores? Chegou a ter 3.000 hectares de algodão plantados. 3.000 hectares de algodão. E a ter mais ou menos 400 e poucas famílias, num total de 3.200, 3.300, há quem diga que até 500 Hoje moradores. existe município no Rio Grande do Norte menor do que Irapuru naquela época. Mas é lógico. Espalhado, né? Espalhado. Áreas, mas tinha regras. Tinha regras que ele tinha ele visitava. Regulamento. Um regulamento. Meu regulamento. Primeiro, todas as crianças de famílias que estavam assentadas em Irapuru eram obrigadas a estudar. Exatamente. Saber ler, aprender. E ele bancava. Teve uma época que ele tinha entre 5 e 7 escolas na fazenda e bancadas por ele. Pagava professor. Hoje a quantidade, eu tomei conhecimento de médicos, engenheiros, pessoas que chegaram a concluir curso superior, que foram alunos dessas escolas, é muito grande. Inclusive eles voltam a visitar Irapuru. Eu não sei dizer assim que seja grande de fazer medida, mas tem pessoas que voltam a visitar Irapuru, inclusive muitas que visitam por querer conhecer, por curiosidade, vêm muitas de escolas que não tem nada com as escolas que foram de lá,
não é? Mas que procuram conhecer. Frequentemente a gente está recebendo lá. Além de algodão, muito gado também. Quantas cabeças de gado? Hein? Mas muito o gado. forte, o que ele, a paixão dele era algodão. Algodão, mas tinha uma regra também lá, que era rígida, era que ninguém podia falar da vida alheia. Eu não sei como controlar. Jogo também não gostava, né? Hein? Jogo Proibido. também não, proibido. Bebida também, cachaça, também não proibido. podia. Ele mesmo batia nas bebidas. Fazer quarto também não. Fazer quarto. Fazer quarto também Fazer não. quarto é defunto. Defunto. Quarto é defunto. Ele dizia. E ele justifica, né? Não, porque vai pra lá, fica lá e vai comer da comida. Vai... nem tem direito, falar da vida alheia. Mas no outro dia não tá com condições de trabalhar. Não tá com condições de trabalhar. Isso não vai trabalhar. O negócio dele é Há trabalho. quem diga que o Major Teodorico, antes da gente entrar na política, vamos fazer essa transição, era um socialista. Porque ele dava metade, dava terra e dividia, fazia uma sociedade com as pessoas que produziam na terra dele. Ele se dizia socialista, tá brincadeira? Eu sou socialista, mas dizia no seguinte: o gado é meu, mas o leite exato. É do morador. A vaca é minha, mas o leite é do morador, para criar a família, ajudar, a alimentação não tinha. Ele nunca vendeu um litro. E o algodão ele também fazia consociado. O algodão era a parceria normal que você tinha, todos tinham, né? Tinha o algodão de meia e o de terça. Predominantemente de meia. O critério de cada um, de meia ou de terça, era um pouco diferente. No de meia, vamos falar no de meia, ele desmatava, construía a casa para o camarada morar, dava a casa, dava o terreno desmatado, dava a semente, dava o boi. Dava o boi para ele tomar o leite. Para trabalhar, dava o boi para trabalhar. Para trabalhar. Uma lei era na vaca, exatamente. Né? Viu? O boi, então cada um, de acordo com o tamanho do roçado do morador, ele dava o número do boi. O vaqueiro ele examinava e tal, e distribuiu, né? Mas ele também dava saúde, dava educação, dava família, trazia para aqui. E habitação. Trazia para aqui, dava habitação. E também aconselhava, né, determinados moradores, você devia plantar isso, devia plantar aquilo também para ajudar na sua renda. Ele teve uma horta, quando a gente chamava de verdura, para os moradores aprenderem a plantar, cada um na sua casa, para ter um reforço na sua alimentação. Algaroba, ele era um adepto. Ele era defensor do plantio de algaroba já naquela época. Naquela época, como também seu avô. Era. Seu avô também foi um plantador de algaroba, de agave, foi de agave, tudo isso. Doutor Kleber, falta 15 minutos para a gente terminar o programa e a gente precisa falar sobre o Teodorico Bezerra político. É o jeito, né? É o jeito. Falar de quê? Hein, César? As bandas. Eu queria só um último detalhe. Fala aí nas bandas. Eu queria que falasse, sabe o quê? Dos grandes. Como é que chamava? Dos grandes desfiles. Também. Teve o artesanato que ele implantou na fazenda. Antes de muitos lugares ser implantado artesanato, ele ia buscar professores de fora, entendeu? Para ensinar artesanato de barro, de agave, de carnaúba. Para quê? Para que geralmente eram as mulheres ou filhas de moradores. Aquilo ali servisse de uma ajuda na renda familiar do morador. Não ficar só no algodão e no feijão. E sisal também? Era uma atividade doméstica das mulheres. Doméstica para as mulheres. Mas aí falta pouco tempo, a gente precisa falar sobre a política. Ela falou da banda. Também a banda, ele tinha banda masculina primeiro, trazia o mestre, pagava o mestre, né? Depois criou uma banda feminina. Eu estou dizendo que isso é vinculado à política também. Também, porque a banda era um porque o trio elétrico dele, a corra tudo era naquele trio elétrico, naquele tempo, ele gostava de se vestir a caráter, como vaqueiro, com perneira, com gibão, né? Nos desfiles, né? Uma vez por ano. Aí botava toda a indumentária do vaqueiro, né? Todo vaqueiro, Ele fazia vaquejada em Santa Cruz. E casamentos. Hein? Casamentos. Muitos casamentos também. Casamentos. Buliu com a menina, ele chamava o pai, a mãe e casava. Política. Política. Primeiro mandato do Major Teodorico. Major Teodorico Bezerra entrou na política, vou começar do começo, como você diz. Em 1945, fundação do PSD, ele foi fundador do PSD. Não queria ser nem participar de política. Insistência de João Câmara, que ele era muito amigo de João Câmara,
foi o primeiro presidente do PSD. E o general Fernando Dantas, que era o interventor da época, com ele e o senador Jorginho Avelini, insistiram muito e tal. Ele terminou participando e foi um dos fundadores do PSD. Primeira eleição dele, já que você quer andar ligeiro aí, porque o tempo é curto. O tempo está curto e tem muitos fatos. Primeira eleição dele, 1947. Tinha havido eleição federal de 45, federal, eleito presidente, deputado federais, senadores, etc. 47, eleição estadual, governador e deputados estaduais. Isso. Confecção da chapa para deputados federais. Então, deputado estadual, deputado Santa Cruz, Teodorico Bezerra. Ele disse, não aceito, não quero ser. O candidato de Santa Cruz é João Bianot, o nome dele. Não, insistência para lá, para cá. É João Bianot, Santa Cruz e tal. Aí João Câmara, eu acho, ou alguém, disse, então vão vocês dois. Você e João Bianot. Ele disse, não, porque não dá, Santa Cruz não dá para eleger 2 deputados do partido PSD. Até hoje não dá, calculo naquela época. Aí João Câmara disse, faz o seguinte, vocês vão os 2 e eu lhe ajudo para complementar a eleição. Aí ele não teve para onde correr. Resumindo, Tio Bianot foi eleito, um pouco mais de votação do que ele, e ele foi eleito também. Naquele tempo ele foi eleito com 1.900 e poucos votos, uma coisa assim. Tio Bianot, 1.900 e tanto, ele 1.700, sei lá quanto foi. Certo. E a votação dele, Riacho, que hoje é Tangará, e que era povoado, distrito de Santa Cruz. Campestre, que era também onde ele tinha influência, porque uma parte de Irapuru era no município de Campestre. Então a votação de Campestre, ele teve votos em Campestre. Natal, e alguma coisa que o João Câmara ajudou aonde, eu não sei, mas Baixa Verde, aí pro João Câmara tem uma expressão política, eu não sei onde foi que ele deu ajuda. Aí foram eleitos os 2, Papai e Tio Bianot. Depois ele foi vice-governador. Não, depois ele foi deputado federal em 1950. Primeira eleição dele, deputado federal. Sim, aí João Câmara morreu em 1948, dezembro de 48. No dia da posse de Jácio Fiuza, sobrinho dele, da prefeito de Santa Cruz. João Câmara morreu. Vai reunião do PSD para o substituto de João Câmara, o presidente. O senador Jorginho Avelino sugeriu o nome de Dr. Zé Varela, governador do estado, para ser o presidente. Dr. Zé Varela declinou o convite, que as ocupações dele como governador, etc, não permitiam, não dava o que ele assim. E imediatamente indicou o nome de papai. Sugeriu o nome de papai. Aí papai também declinou. Aceitou que tinha muitos outros companheiros em melhores condições, aí não aceitaram e aplaudiram e ele foi escolhido por aclamação, o presidente daí. Bem, aí começou a trajetória política dele de mais evidência a nível estadual, né? Sim. Aí em 50 ele foi candidato a deputado federal, foi eleito. O PSD, a chapa do PSD ou da coligação elegeu 4 e a da UDN 3. Os 4 eleitos foram o Café Filho. Naquele tempo, Café pôde ser candidato a vice-presidente e a deputado federal. Olha que curiosidade, né? Em primeiro lugar, Café Filho. Segundo lugar, Zé Arnaud. 15 mil e poucos votos, Café 20. Que era genro de João Câmara. Era genro de João Câmara, herdou, não tudo, mas conseguiu, ainda se elegeu 2 vezes. Depois Desuí Rosado, com 13 mil e poucos votos, e papai foi o 4º, com 12 mil e poucos votos. Mota Neto foi o 5º, Café saiu para vice-presidente, Mota Neto entrou. 54 ele foi deputado federal novamente, né? Sendo presidente do Café PSD. Filho, né? Aí Café Filho já estava como presidente. Foi suicídio de Vargas e aí... já era presidente. Já era presidente. Aí como é que nós vamos falar da amizade de Teodorico Bezerra com Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas em 9 minutos? Pronto. Muito bem. Ele, deputado estadual, 1949.
Getúlio no ostracismo lá de São Borja, Fazenda Santo Reis, etc, etc. Não me pergunte como foi, que eu não sei. Ele conseguiu uma visita, você recebeu o Getúlio da fazenda dele. Poucas pessoas eram recebidas em São Borja. E ele, não sei como foi, alguma influência de alguém que era ligado a Getúlio, eu não sei quem foi a figura. Aí que conseguiu isso. Eu vi essa foto. Se foi o senador Jorginho, se foi. Eu sei que ele, deputado estadual, presidente do PSD. Do Rio Grande do Norte. Já era presidente do PSD, não é não. Foi, passou 3 dias na fazenda do Getúlio Vargas lá com ele. Certo? Aí veio embora. Então isso aí tem um fato, mas eu não posso deixar de contar. Ficou sendo conhecido de Getúlio, vamos dizer. Ele dizia amigo, ele dizia muito que de gente importante a gente não é amigo, a gente é conhecido. Aí tem a eleição de 1950, de Sé, candidato. Getúlio presidente, Café ainda não era o candidato a vice. Comício muito grande aqui em Natal, na Praça Pio X. Existia a praça e o palanque era o aviãozinho que tinha, o coreto que tinha, o aviãozinho que tinha no meio da praça. Aí na Campo Getúlio, fez a campanha no Nordeste, foi para o Ceará. Do Ceará tinha o problema de vir para cá e para João Pessoa e não sei o que e tal. O pessoal da UDN, influências federais, estava trabalhando para que ele não viesse aqui, voasse de Fortaleza para João Pessoa, por cima do Natal, tchau você. Aí isso transpirou. Ele pegou um teco-teco aqui, pum, Fortaleza, no dia lá do comício de Getúlio, Fortaleza. Lá colou com Getúlio e veio no mesmo avião do Getúlio, baixar aqui, participou do comício, ficou hospedado na casa do Dr. Álvaro Vieira, que depois foi de Vandic Lopes, lá na cidade, e Getúlio participou do comício muito grande lá na praça. Me lembro bem que eu fiquei relativamente perto dele, eu e Lauro Bezerra, e nesse comício aí, no final, perto do final, ele quase não fala. O povo pedindo para falar em café para ver se ele não falou em café. Não, né? Não falou em café. E o comício caminhando para terminar e nada dele falar em Dissé. Aí alguém, não sei se foi papai, se foi do senador Jorginho, perto dele ali, soprou, aí ele no final do comício, e para governador, peço voto para Dícept Rosário. Pronto. Aí quando nós terminou o comício, nós saímos, Lauro Bezerra metido alguma coisa, chegou para ele foi bater assim no ombro dele. Boa, Getúlio. Disse, boa. Aí Gregório, olha, deu um passo nele, eu estava junto de Lauro. Aí, continuando então, em 58 ele foi deputado federal, 62 foi candidato ao Senado, não logrou êxito. Aí foi eleito vice-governador, indireto pela Assembleia. Porque vagou o cargo de vice-governador com o senhor Valfredo. E nesse tempinho que está faltando, 5 minutos, conte a história de como ele trouxe Juscelino Kubitschek ao Rio Grande do Norte. Campanha de Juscelino. Não é? Aí com Juscelino ele teve prestígio realmente na coisa. As ligações políticas de PSD, ele era o presidente do PSD, Tancredo era o presidente do PSD em Minas, ele se dava muito com Tancredo, foi deputado federal com Tancredo mais de uma vez. Bem, aí convidou... Mas ele levou Juscelino a Irapuru? Ele foi a Santa Cruz, mas desceu no campo de aviação de Irapuru. Ele fez um comício, uma vaquejada comício. Certo? Em Santa Cruz. Tem uma história de um boi PSD. Tem. Ninguém conseguia derrubar esse boi? Aí Juscelino baixou no campo de aviação lá de Irapuru. Deve ter sido um DC-3, uma coisa dessa aí. E de lá foram para Santa Cruz num jipe, ele dirigindo o jipe, e entraram no parque de vaquejada, papai dirigindo, Juscelino em pé ao lado, doutor Silvio Pedrosa junto de papai e Juscelino, Tio Benô, que era o prefeito da época, e Jocelyn Vilar, que era o candidato a governador da época do PSD. E lá então houve a vaquejada, depois o comício e almoço, etc. E boi é o seguinte, ele botava um boi forte,
que ninguém botava abaixo. Aí esse boi era escrito PSD. Olha. E tinha um desafio para quem tentava derrubar esse boi. E tinha outro boi, também no mesmo naipe. O naipe é muito antigo, mas E chamava Presidente Juscelino, ou era Juscelino Kubitschek, também ninguém botava o boi abaixo. E um outro boizinho, assim, era o DN, aí todo mundo botava abaixo. Olha o marketing inteligente. É demais, rapaz. Naquela época. O marqueteiro era ele mesmo. Era ele mesmo. Ele mesmo. E eu acho que, viu, Renato, viu que cabe depois uma segunda entrevista, talvez, pra gente explorar mais o Irapuru. Outros detalhes. Falando aqui dos desfiles. O Heber que sabe do desfile. Frei Damião chegou. Lá vem Frei Damião. Frei Damião foi várias vezes, né, nas missões. Tem alguma lembrança? Fala aqui pros ouvintes, alguma lembrança? Não quer. A Frei Damião, muito presente. Frei Damião foi 3 vezes a Fai de Irapuru. E eu não seria a pessoa para falar assunto, porque nenhuma das 3 vezes eu estava em Irapuru. Primeiro em 45, por aí assim. A outra já em 70 e qualquer coisa. 3 vezes. 3 vezes ele foi lá, né? E Frei Damião pisava aqui no estado, ele ia atrás onde ele estivesse. Ele ia visitar e participar e ficar lá com ele. Apresentou um título de cidadão para Frei Damião no estado do Rio Grande do Norte. E foi aprovado e tal, mas não houve oportunidade de Frei Damião vir. E esse título só foi entregue já naquela feira que tinha em Currais Novos. Na feira não, a missa, tinha uma missa na feira de Currais Novos, no Padre Cortez aqui. Doutor Kleber, só a última pergunta minha. Foi feito um documentário por Eduardo Coutinho, documentarista famoso no Brasil, que o nome do documentário se chama Teodorico Bezerra, o Imperador do Sertão, que se não me engano foi passado em 78. Que hoje a gravação hoje ainda está no YouTube. Está em YouTube. Eu sugiro aos ouvintes que vejam esse documentário para ver o que era aquele muito latifúndio, quem era a figura humana do Major Teodorico. Ele parece que não gostava muito de andar em cavalo, em égua, gostava mais de um animal mais manso, né? Não, mas ele andava, ele nunca foi de correr e vaquejar, né? Mas ele era. Mas tem uma cena lá que ele se abaixando com um boi, um touro. Não, ele ferrava o gado, ferrava com tudo dele. Então tem muitas curiosidades sobre o Irapuru. Programa, porque lamentavelmente nosso tempo. Que também é uma história de um homem que viveu 91 anos, né? Nós temos que encerrar o nosso programa, são 13 horas e 30 minutos. Mas tem só rapidinho, só para dizer uma coisa. Sobre o programa da Globo, sim, tem uma fase interessante. Como foi conseguido esse terreno? Mas isso não dá. É curtinho, mas não dá no tempo. Não. Dá? A gente consegue aqui 2 minutos. É o seguinte. É que ele foi contactado por Enfio. Enfio visitou a fazenda e quando voltou, estou resumindo assim, ele voltou para lá no Rio, em São Paulo, tudo. Ele, na Globo, disse que tinha um personagem aqui muito interessante para eles fazerem um programa, etc. A Globo liga para ele, eu estava junto com ele no escritório dele, no hotel. Falando com ele, Major e tal, ele queria fazer um programa com o senhor aí, pode ser e tal. Não, mas não dá certo, eu não sou homem que nunca escrevi um livro, que nunca fiz nada, tem muita gente mais importante aí para você fazer e tal. E o camarada insistindo, né? Aí lá bastante ele chegou e disse, não, depois do seguinte, esse programa, isso em televisão é muito caro, isso aí não relutando em nada. Aí a pessoa que lá, não sei se era uma moça ou um rapaz, o senhor não paga nada. Ele diz, pois não, pode vir, maravilha, pois não, tá tudo em ordem aqui, vocês não gastam nada, não sei o que. Pronto. Bom demais. Temos que fazer outra etapa, 1h30 para a vida de uma figura tão marcante como o Teodorico Bezerra, é muito pouco. Porque veja que nós navegamos aqui na vida do hoteleiro, do comerciante, do homem que era tangerino, que transportava, tinha uma transportadora primitiva no lombo de burros, de mulas, depois do proprietário de um caminhão, um cinema ambulante, um homem que esteve envolvido nas questões do entretenimento de Natal e foi a figura mais proeminente do jogo quando era legalizado.
teve uma relação muito comercial, muito forte com os americanos, uma casa de câmbio, um político, o fazendeiro, o amigo e aquela figura que era como um grande embaixador do Rio Grande do Norte. Foi o Potiguar que mais viajou pelo mundo na sua época. Então a gente deixou de falar de muitas facetas da vida do Major Teodorico Bezerra, que nós vamos fazer uma segunda etapa mais na frente. Porque este documento é um documento histórico, que está gravado, que vai ficar na rede, na internet, para pesquisa das pessoas que queiram fazer sobre o passado do Rio Grande do Norte. Temos que encerrar agradecendo. Agora a dona Sândria vai falar. Ela vai. Dona Sândria. Mas vai aparecer. A senhora vai falar. Dona Sândria é mãe do nosso estimado suplente senador Teodorico Bezerra Neto, que também hoje faz política, e Dr. Kleber Bezerra é o pai do prefeito de Tangará, Jorginho Bezerra. Então, há uma extensão na semente muito bem germinada do Major Teodorico Bezerra. Dona Sândria, muito obrigado a senhora estar aqui. Nada, obrigada pela gentileza do convite. A senhora não queira saber como eu fico feliz da senhora atender esse convite nosso e participar desse momento tão importante para essa emissora. Muito obrigada. Doutor Kleber, como é que eu lhe agradeço? Como é que eu lhe agradeço? Muito obrigado. Muito obrigado. Júnior. Honra grande, viu? Um prazer estar aqui com eles. São amigos da família de longa data, né? Verdade. Bom, temos que encerrar esse programa histórico, que vai ficar guardado também nos meus arquivos. Muito obrigado ao senhor que ficar ouvindo o nosso programa, a senhora que ouviu o nosso programa, e um bom final de semana para todos. Você acabou de ouvir programa A Hora é Agora. Primando pela Verdade. Produção Renato Dantas. Direção-geral Alex Viana. Acesse o maior e mais completo portal de notícias do Rio Grande do Norte, o Agora RN. Tudo sobre política, economia, cidades, esportes e muito mais você encontra em um só